Começou. Bom dia, alunos do Colégio C. Estamos gravando mais uma videoaula para a próxima avaliação de vocês, tá bom? Onde aqui nós vamos estar estudando a parte da hidrostática. O que nós vamos estudar na hidrostática? Se você for pegar uns tópicos em base que eu coloquei, aqui nós vamos estudar o quê? Fluidos em equilíbrio, ok? Mas como é que vai ser esse tipo de estudo, né? Vamos trabalhar aqui assim, aplicando as leis da mecânica, que nós tínhamos estudado já, né? E através dessas leis, né, vamos estar vendo como é que esses fluidos se comportam. Onde esses fluidos nada mais são do que líquido e gases, onde eles vão estar em equilíbrio, certo? Só recapitulando, quando nós falamos em fluido, nós estamos querendo dizer o quê? Que é uma substância que ele pode escoar-se facilmente. Ele é uma substância que ele não possui uma forma própria. Pode escoar-se facilmente e não possui uma forma própria. Se ele vai escoar-se facilmente para nós vamos idealizar como se esse fluido fosse perfeito, porque é um fluido ideal, que seria um fluido que não possui viscosidade, ou seja, não vai haver atrito entre as moléculas dele, justamente para que nós não vamos perder a energia que vai estar sendo aplicada no nosso sistema, certo? E como esse fluido ele vai escoar-se facilmente e não possui uma forma própria, nós já sabemos que trata-se de líquido e gases, não é isso? Onde tanto o líquido como o gás, dependendo do recipiente que você colocar, ele vai ocupar a forma daquele recipiente. Mas, em contrapartida, os líquidos eles são incompressíveis. No caso, o volume deles, para nós aqui assim, ele vai ser constante, o volume dele. O gás, não. Se você pegar um gás e colocar ele em um espaço maior, ele vai ocupar todo aquele espaço, tá bom? Havendo somente essa diferença entre eles, já que os gases eles são compressíveis e os líquidos não são, certo? Então, nós vamos hoje estudar um pouco as duas grandezas, que vai ser a parte da densidade e um pouco sobre pressão, certo? Então, a primeira grandeza que nós vamos estar estudando aqui na hidrostática e fazendo a aplicação das leis da mecânica, vai ser a massa específica, onde ele vai ser representado por essa letrinha aqui, ó, Mi, uma letra grega. Ou então você pode escrever tipo mu, ela, tá bom? Um invisível minúsculo. Então, Mi vai ser a representação para massa específica. Em alguns livros, ele coloca isso aqui como sendo a densidade ou densidade absoluta. Então, como é que você vai quantizar a massa específica de uma substância? A massa específica da substância nada mais é do que a razão da massa da substância e do volume ocupado por ele. Se for um corpo, a densidade vai ser a massa do corpo dividido pelo volume ocupado por ele. É justamente essa densidade que vai explicar para nós aquelas características de água e óleo não se misturar, de alguns corpos chegarem a flutuarem na água, justamente devido à densidade. Quanto mais denso o corpo, ele tende a afundar. Quanto menos denso, ele tende a subir, dependendo da substância que você for colocar ele, certo? Então, se você for analisar, se a densidade ou massa específica de substância ela é a razão da massa pelo volume, a massa nós já estudamos em SI, que a massa é dada em unidades de quilograma, e o volume em metro cúbico, ok? Então, densidade quilograma por metro cúbico, essa é a que nós vamos estar utilizando, densidade quilograma por metro cúbico. Também tem outras também, que nós vamos estar verificando um pouco mais à frente. Se tem quilograma, se você trouxe mais aqui para grama, você vai ter o quê? 1000 gramas, não é isso? Metro cúbico, aliás, simplificando, se tem quilograma, vai ter grama. Se tem metro cúbico, vai ter centímetro cúbico. Então, nós vamos estar trabalhando tanto com quilograma metro cúbico, como para grama por centímetro cúbico, tá bom? Essas duas vai ser que nós mais vamos estar utilizando nos próximos exercícios. Se aparecer alguma relação nova, nós vamos estar fazendo relações e transformações em sala de aula. No mais, eu quero que você pegue que a razão da massa do corpo ou de uma substância pelo volume por ela ocupada vai ser igual à densidade que nós vamos estar trabalhando. E é justamente esse carinha aqui que vai nos explicar aquelas características de água e óleo não se misturar, de alguns corpos chegarem a flutuarem na água, tá bom? É ele que explica a questão de densidade. A segunda grandeza física que nós vamos estar estudando vai ser a pressão. Então, se você for analisar o que é pressão, pressão
lembra de pressionar, você vai estar pressionando alguma coisa, ok? Ou seja, você vai estar aplicando uma força. Se você for pressionar, você vai aplicar uma força sobre um determinado corpo, não é isso? Então, como é que você vai quantizar? Pressão, força sobre área. Pressão, força sobre área. Ou seja, novamente, a razão de uma força que vai estar sendo aplicada sobre a área de contato. Então, força sobre área, você vai ter pressão. Se pressão é justamente aplicar uma força sobre uma determinada área de contato, o que nós vamos analisar aqui assim? Se você for analisar, eu pressionando, aplicando uma força perpendicular à área de contato desse quadro aqui assim, eu vou estar aplicando uma certa força aqui assim, não é isso? Então, logicamente, que ele vai me dar uma certa pressão, certo? Então, beleza. Vamos analisar que a força que eu apliquei aqui, perpendicular a esse quadro, me deu uma pressão X, sendo que essa força foi constante. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a mesma força que eu apliquei para empurrar esse quadro aqui assim, e vou aplicar bem que assim na cabecinha aqui desse pincel aqui, ok? A mesma força que eu apliquei aqui, eu apliquei aqui nesse pincel aqui. Só que a área de contato do pincel está sendo a pontinha do meu dedo aqui assim, ó, bem menor, ok? Eu estou aplicando a mesma força aqui e a área de contato aqui no meu dedo aqui assim é bem menor. Então, se eu estou aplicando a mesma força e a área de contato diminuiu, quer dizer que eu vou ter o quê? Uma pressão maior, bem maior do que se eu aplicar uma força aqui, ó, porque a área de contato, eu apliquei a mesma força, mas a área de contato aqui foi maior. Então, o que acontece? Ó, se você for analisar se pressão é força sobre a área de contato, quanto maior a área de contato, menor a pressão, correto? Quanto maior a área de contato, menor a pressão, certo? Se eu diminuir, ó, se a força for constante, se eu diminuir a minha área de contato, a pressão aqui vai aumentar, não é isso? Ó, eu vou estar pegando a minha força que era constante, eu vou estar dividindo por algo muito pequeno, então a pressão vai aumentar. Então é por isso que eu senti uma pressão aqui no meu dedo bem maior do que no quadro, porque ó, a área de contato do pincel, aplicando a mesma força na cabecinha dele, eu senti uma pressão bem maior, justamente devido à área de contato ser menor, certo? Se você for analisar em SI, no sistema internacional, a força nós já sabemos que é dada em Newton, e a área, metro quadrado. Toda vez que você tiver Newton por metro quadrado, nós vamos chegar numa grandeza chamada de Pascal, ok? Pascal. Newton sobre metro quadrado vai nos dar unidades de Pascal. Também vamos ter outros que vamos estar utilizando ao longo do curso, como o ATM e o quilograma-força por centímetro quadrado, certo? Aqui tem alguma relaçãozinha aqui para você fazer uma regrinha de 3, se alguma questão chegar a te exigir um pouco mais da matemática, você faça uma regrinha de 3, ó. Um ATM corresponde a quem? 10 elevado a 5 Pascal. Aí ATM embaixo de ATM, Pascal embaixo de Pascal, e faz a regra de 3 que você já está acostumado, certo? Porque somente uma relação do que vocês vão estar vendo nos próximos exercícios. E vamos fazer um exemplozinho do que o professor vai estar falando para vocês. Vamos supor que aqui nós temos um corpo, onde esse corpo aqui tem uma forma retangular. E as dimensões dele são distribuídas, ó, 50 centímetros, aqui na base, de profundidade 1 centímetro e de altura 2 centímetros. Esse corpo tem uma massa que é de 100 gramas, certo? O que eu estou querendo? Eu estou querendo que você me dê somente a densidade desse corpo, certo? Densidade, ou a massa específica. A densidade, você já sabe que é quem? A massa sobre o volume, certo? Ó, se você pegar aqui, ó, a massa, você já tem aqui disposta 100 gramas, certo? O volume dessa forma geométrica aqui, assim, no caso, ele vai ser nos dado pelo produto de suas dimensões. Nós vamos ter o quê? 50 centímetros, que multiplica 1 centímetro, que multiplica 2 centímetros. Ó, centímetro vezes centímetro vai nos dar unidades de quem? De centímetro cúbico, certo? Então a nossa densidade vai ser igual a 100 gramas dividido 1 vezes 50 vezes 2 vai dar 100 centímetros cúbicos. Simplificar 100 por 100, nós vamos ter o quê? Que a densidade
daquele corpo ali assim é de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Observe que na questão eu não pedi se fosse em quilograma para metro cúbico, eu pedi somente que fosse determinada a densidade. Isso aqui é um exemplo de uma primeira questão que vai ter na lista de exercícios de vocês, que o professor vai estar repassando, certo? Só porque lá ele pede tanto a densidade em gramas por centímetro cúbico, como ele pede a densidade em quilograma por metro cúbico, tá bom? Aí você faz somente a devida conversão entre eles, que não vai haver nenhum problema. Havendo qualquer dúvida, você entra em contato com o professor, que nós vamos estar te auxiliando a resolver as listas de exercícios, gente. Pois, bons estudos para vocês.